Olá a todos, eu sou o Felipe Calli, sou aluno da URI, e esse é o nosso podcast do projeto Integrador 7, o último projeto aí que a gente vem ao longo de toda a faculdade fazendo. E hoje, como último semestre, a gente vai falar um pouquinho sobre justiça, né? Vamos falar sobre o direito penal na sociedade. Ver a importância dela no direito das vítimas e também do acusado no processo penal. E comigo tá aqui meus caros colegas, a Brenda e o Gabriel. Se apresentem, por favor. Olá, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco do que a gente vê nos bancos da faculdade com a sociedade. Meu nome é Brenda, eu sou acadêmica do quinto semestre, mais curso PI junto com os colegas. Bom, meu nome é Gabriel, sou do sétimo semestre, colega também, e estamos aqui um pouco para poder debater sobre vários tópicos relacionados à justiça, ao direito penal, né? É isso aí. Nesse episódio a gente vai conversar sobre como o direito penal é importante na sociedade. A gente vai falar os principais direitos assegurados ao réu durante o processo e também sobre a evolução da proteção às vítimas, que passaram a ser reconhecidos como sujeitos importantes dentro do sistema de justiça criminal. Vamos lá para a primeira pergunta. O primeiro tópico é falar um pouco, né? A gente vai falar um pouco sobre a importância do direito penal e o direito das vítimas. Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem é: qual é o papel do direito penal em uma sociedade democrática? Bom, vamos começar então explicando um pouquinho para quem está nos assistindo como que funciona a organização do Poder Judiciário dentro do direito brasileiro. O Poder Judiciário é um dos poderes que atua dentro da sociedade e a principal função dele é julgar quando alguma coisa acontece na sociedade, né? E o direito penal, mais especificamente, é o ramo do Poder Judiciário que cuida de crimes, aquelas condutas que a gente acredita ser tão absurdamente impactadoras à sociedade que a gente entende que existe uma matéria que cuida apenas delas e que é uma das matérias que mais tem a capacidade de intervir no indivíduo. No caso, com a prisão, que seria o principal representante, né, Da máximo do do Estado. direito, exatamente, do direito penal. E, inclusive, por essa característica do direito penal ser tão abrangente e poder incidir do indivíduo de uma forma tão difícil, que é cerceando a sua liberdade, o direito penal ele tem essa ideia de ser a última instância, ou seja, a gente só vai usar o direito penal quando realmente for necessário, quando o bem que a conduta de um ser humano atinge seja tão necessário de ser protegida que justifique que o Estado possa intervir na liberdade da pessoa de uma forma tão ampla. Então, é bem importante a gente entender que o direito penal ele não vai cuidar de todas as condutas da sociedade. Ela vai cuidar apenas daquelas que agridem os bens que a gente tem como mais importantes na sociedade. E uma coisa que é bem importante da gente dizer também é que o direito penal, justamente por conta nessa questão de ser muito abrangente e de poder incidir com a prisão dos indivíduos que praticam condutas entendidas como muito complicadas, ele tem um limite muito importante. Ele precisa ser limitado, porque caso contrário a gente teria uma possibilidade de arbitrariedade do Estado, enfim. Então a gente precisa entender que tudo que a gente falar aqui hoje, ele é baseado no que o próprio Poder Legislativo faz faz por meio de leis, enfim. Então, tudo que o Poder Judiciário faz não é meramente da vontade dos juízes ou dos tribunais. É, sim, focado dentro dos limites que o próprio Poder Judiciário impõe dentro da lei. É tudo regulado pela Constituição. Tudo regulado Tudo pela segue a Constituição, exatamente. Então, às vezes, o pessoal até fica um pouco bravo com o direito penal, né? Por, às vezes, entender que existem muitas Tá injustiças. soltando. Tá soltando bandido. Essa é a principal, né? Exatamente. E às vezes falta para as pessoas o entendimento de que o Poder Judiciário faz nada mais é do que aplicar leis que foram criadas por outros poderes. E no caso, em geral, o poder legislativo, que são aquele poder que é responsável por criar todas as leis do país. Então, Isso sempre seguir o devido processo legal. claro, exatamente, É o exatamente. principal, né? O processo bem feito garante que quem é culpado fique preso e quem é E quem não inocente. é exatamente isso. E é importante a gente falar, a gente frisar que é o processo legal e talvez até um pouco da morosidade que o direito que a sociedade entende no poder judiciário, ela ocorre justamente para garantir o devido processo legal. Sim. Porque eu já escutei de alguma pessoa que eu gosto muito no YouTube mesmo, falando uma frase que me impactou bastante, que eu acho que vale a pena a gente trazer para reflexão, que é o seguinte: é muito melhor uma pessoa que é culpada solta do que uma pessoa que não é culpada presa. Então é importante a gente
gente pensar nisso quando a gente pensa no direito penal. O processo, ele é assim justamente para garantir a condenação daqueles que realmente precisam e garantir que aqueles que não precisam não sejam condenados de forma injusta. Tem, a liberdade é um valor máximo, né? Ninguém quer ser restrito da liberdade. Exato. Isso é uma... Que é muito importante até na origem dos processos, que normalmente é realizado pelos policiais militares, eles seguirem todo o devido processo legal de abordagem, do flagrante, para também não causar Sim. de anular lá no final do Sim, processo. tudo isso. Depois A justa causa é a mais a importante. justa causa, a suspeita fundada, o motivo para ingressar em um domicílio. Porque Porque senão- caso contrário, mesmo que seja apreendido grande quantidade de entorpecente, seja realmente constatado ali algo ilícito, É prova ilegal, né? se for Tem. prova ilegal, no final vai ser Não é tudo pra- anulado. tudo anulado. Vai ser uma Porque- perda de tempo, querendo ou não, do Sim. Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, e alguém que provavelmente talvez seja realmente culpado, vai estar livre porque não foi seguido devido ao processo E o legal. porquê que o devido processo legal é importante? Você comentou da questão de grande quantidade de droga apreendida, por exemplo, e isso poder resultar a não punibilidade de uma pessoa que é culpada. Mas vamos pensar o oposto. Se a gente não seguisse isso, talvez uma pessoa que não é culpada pudesse, por exemplo, implementar provas contra ela, Sem né? nada. Ser incriminada. Então, o processo legal é justamente para garantir que quem precisa ser punido seja da forma correta e quem não precisa não seja. Então, é Sim. importante a gente pensar nisso. E tem na sociedade um estigma muito grande com relação ao judiciário. Muita gente acredita que o judiciário não funciona ou que demora demais. E assim, é uma instituição que merece críticas, claro. Com certeza. Todas as Qualquer uma, né? Toda instituição tem alguma coisa que pode melhorar e tem certas até razões, em alguns casos, para crítica. Mas para que a gente possa criticar, a gente precisa primeiro entender quais são os limites da atuação do Poder Judiciário. Então, quando eu escuto, por exemplo, porque o Poder Judiciário solta um monte de bandido e tal, e às vezes as pessoas não entendem que isso está dentro de um limite proposto pela própria lei. Não Sim. tem muito que o Pela Judiciário própria- fazer. A própria presunção de inocência da pessoa, né? Exato. Não tem como tu chegar e querer, como a gente fala, vai fazer um latrocínio, né? Roubou e matou um cidadão de bem. Tudo a sociedade fala, tinha que passar a vida inteira na cadeia. Mas não é a cadeia que vai ser tipo, a maior punibilidade do indivíduo, né? Mas sim, tipo, maneiras de socioeducativas até, da gente reinserir essa pessoa na sociedade. Até que, por muitas vezes, é um menor, né? Menor infrator. E assim, a gente tem que pensar que a punição, ela já foi utilizada na história do direito penal, no mundo só, não no Brasil, de uma forma muito mais ampla, né? Então, quando surgiu o direito penal, a pena de morte era uma das penas principais, né? Era uma das principais penas adotadas. E isso não fez com que os crimes deixassem de acontecer. Exato. Depois, Idade Média, as punições Justiça privada cada das vez próprias mais pessoas. severas, Inquisições. meios de tortura, e mesmo assim os crimes continuavam acontecendo, porque a pena ia ser qual? A Ao longo- morte. O sujeito já sabia qual iria ser a pena, então não iria privar dele. Ele ia fazer mais, Praticar o ele ia delito. praticar um crime Pior- e já ia praticar outros, porque não, qualquer um crime, Esse- ele... e, assim, Qualquer isso crime não iria ser a inibiu- punição com morte, entende? Isso não inibiu crimes. Então a gente pode pensar nesse contexto para entender que hoje só a punição, só aumentar a punição, trazer formas piores de penas, não vai resolver a Isso é uma criminalidade. pergunta também importante da gente fazer. Claro. Será que, ao longo da história, a gente viu, né, ao longo da história, uma linha tênue que sempre as punições maiores não resolveram, né? Senão a sociedade hoje seria boa, porque as penas brasileiras são boas, né? Elas não são pouco tempo, Sim, né? elas estão Giram em média 20 a 30, a 40 anos de prisão. E isso é um terço da vida das pessoas, às vezes. É metade da vida das E pessoas, né? Por ser Levando- crime de por ouro, ser vai crime de passar ouro, né? 60% em regime fechado. E depois antes de vai progredir. progredir. É complicado. E daí vocês acham que aumentar a dureza das penas tem a ver com a diminuição da criminalidade? Olha, não é nem só o achar, né? As estatísticas provam isso. A quantidade de crimes, quando há um aumento de pena, não reduz necessariamente, né? Me parece que em muitos momentos esse aumento de pena ele não tem a função principal de fazer evitar os crimes, mas sim de se promover. As pessoas que promovem esses aumentos de pena, em especial no legislativo, Sim. por exemplo, têm como principal função se promover por meio dessa lei e não evitar os crimes em si. A gente vê, por exemplo, isso com relação ao feminicídio. A gente teve uma alteração importante no Código Penal que Feminicídio transformou virou um tipo penal Isso. próprio, Penal 121.
com uma pena maior. Com uma pena que antes era só do latrocínio, se eu não me engano é de 20 a 40 anos, 40 né? anos agora. Uma das maiores penas do Código Penal, e isso não viu a ocorrência. Felizmente, Sul continua sendo. Exato, a gente recorde, né? teve agora na Páscoa, né, 9 casos de feminicídio assim em seguida. Então, assim, é uma medida que me parece muito mais autopromotiva do que pensando realmente no bem-estar social. Eu acredito que o que realmente poderia intervir na quantidade de crimes é a gente pensar nos motivos que levam ao crime. E aqui a gente tem que pensar nos crimes, cada um por si. Por exemplo, o feminicídio. O que leva as pessoas a cometerem feminicídio? Né? Quais seriam as razões disso? E aqui não vou me meter nessa história, porque é um debate muito maior do que caberia aqui. que envolve até história. Exato. Mas eu acho que seria necessário a gente pensar nos motivos antes de pensar na punição. Porque só a punição realmente. Tratar o país, principalmente com educação, políticas públicas. É aquele mesmo discurso de sempre, mas que se fosse realmente levado a sério, talvez iria surgir algum tipo de efeito, né? Mas é que esse tipo de política pública, em especial, ela vai dar resultados a longo prazo, né? E aí Isso não é não muito tem- interessante. As políticas públicas, elas funcionam a cada 4 anos, né? Isso. Cada 4 anos, elas são pensadas para funcionar a cada 4 anos. Investimento em educação, a gente sabe que só vai surgir efeito daqui 10, 20 anos, Até mais. de uma geração para outra, praticamente. Há gerações, né? A gente torce, né, que seja isso, né? Que seja gerações e gerações. Mas que se não mais, né? Porque tá complicado, é complicado. E isso até, a gente até pensa que tem muito a ver com as condições sociais do lugar, o aumento da criminalidade. Então, por exemplo, a gente está passando por momentos de crises sociais no Brasil, de diversas naturezas, e o que a gente percebe é que cada vez mais essas crises conduzem ao aumento da violência, o que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais desacreditadas na instituição da justiça. Poder judiciário. Exatamente. E aí, às vezes, elas não entendem o que acontece, e às vezes, elas querem até fazer as vezes do Poder Judiciário, fazendo justiça com as próprias mãos. Isso é o estado alternativo, né? É o principal meio que tem, né? Que a sociedade, em vez de procurar o poder judiciário, procura o dono do morro, procura o dono da biqueira. Infelizmente, quem se beneficia com isso são as organizações criminosas. Inclusive, hoje de manhã até eu estava assistindo no noticiário e vi um caso que é justamente nesse sentido, que foi a facção que executou um cara que estava sendo investigado por ter matado uma mulher no metrô. E, se não me engano, foi em São Paulo. Posso estar errado, mas acredito que foi em São Paulo. Foi muito recente isso. O corpo dele foi achado no meio da rua e o delegado em entrevista afirmou que foi a organização criminosa, Tribunal do crime, né? o tribunal do crime que realizou tal ato. E além disso, a gente ainda tem as pessoas que cometem justiça com as próprias mãos. A gente teve 2 casos no Nordeste esses últimos dias em que as pessoas mataram pessoas, né? Foram atrás e mataram pessoas que eram suspeitas de outros crimes. Então, ou vão para a justiça alternativa ou vão para a justiça para as próprias mãos, e ambas são Horrível. completamente questionáveis, uma vez que ambas são crimes. Que não tem o devido Então, processo legal, né? Não adianta tu fazer Então, isso. em nome Se de a uma gente justiça. Banalizar isso, às vezes quem realmente é inocente, quem só é suspeito, vai ser Vai ser, condenado. Antes de ter a chance de ter o contraditório e ampla defesa. E aí, em nome de uma justiça, se comete um outro crime, Outro né? crime. Fica a pergunta, e aí quem que faz a justiça por esse Faz crime? justiça, né? Falta do Estado que tá faltando, a falta de dureza. A dureza eu acredito que não, né? Eu acho que é mais a incidência do Estado em outras áreas. Exatamente. Eu acho que é a mais importante. E teve uma outra coisa que você falou enquanto você fazia a sua introdução, que é a questão do direito das vítimas. Eu acho que é bem importante a gente pontuar sobre isso também, porque várias vezes, em vários casos que eu acompanhei na mídia, especialmente, as pessoas elas ficam um pouco preocupadas com a situação que a vítima ocupa dentro do direito penal. Porque é realmente complicado, é uma pessoa que, se está na situação de vítima de um crime, seja qual for, pode ser um crime de menor potencial ofensivo, até patrimonial, ou até um crime realmente contra a vida, a pessoa que está como vítima, ela está numa situação delicada. E, por vezes, as pessoas não entendem qual é a função do direito penal relativo a essa vítima. Né? É importante a gente dizer
que a vítima, ela, nos primórdios do direito penal, ela era basicamente excluída do processo, né? A gente focava os esforços do direito penal no acusado. Hoje em dia essa perspectiva tem mudado um pouco e a gente está, aos poucos, colocando a vítima dentro do processo. Então Colocando ela... ela como protagonista, né? Isso, exatamente. Ao réu é assegurado todos os benefícios e direitos de ampla defesa, de ter Exato. conhecimento sobre cada etapa do processo. Hoje a vítima praticamente não tem esse acesso. Se a vítima não tiver a própria iniciativa de ir buscar essa informação junto à delegacia de polícia, junto ao Ministério Público, ela não sabe em Ela qual não pé faz que mais tá o parte, né? processo dela. Eu já vi, inclusive, casos que, de uma semana para outra, a vítima foi notificada que que ocorreu o tribunal do júri, da tentativa de Quando uma vez que a homicídio lei dela, o assegura, familiar dela. a lei assegura que ela seja ouvida no tribunal do júri, né? Então a gente vê contradições assim Não, o complicadas. problema no Brasil também é que a regra é muito bonitinha, né? Tá tudo ali, né? O processo funciona. Só que na real, na Na realidade, não é prática, assim, né? Na sim. prática, não é assim que funciona. O objetivo dessa nossa discussão aqui hoje é justamente dar formas das pessoas criticarem quando realmente precisa ser criticado, né? Então, nesses casos onde a vítima ela deveria ter um protagonismo, ela deveria ser ouvida, ela deveria ter os seus direitos ali todos respeitados e não é, que as pessoas saibam que elas podem Sim. exigir isso. Que E, elas e, podem. e receber uma assistência do Estado também, né? Um encaminhamento psicológico. Porque é aquilo que a gente fala, né? Tu vitimizar ela toda vez que tu vai ouvir a vítima, né? Toda vez ela vai ter que voltar a história, contar os Relembrar medos, os fatos, a né? vitimização. Não tem como uma vítima de roubo conseguir, tipo, sair na rua de novo, né? É complicado. Isso fica mais complicado quando a gente fala sobre crimes mais graves, como, por Crimes exemplo, crimes sexuais. sexuais, exatamente. E aí a gente coloca a vítima nessa mesma situação. E muitas pessoas, em especial com relação aos crimes sexuais, deixam de procurar a justiça, deixam de Pra procurar não os. se expor. Para não se expor. Justamente porque sabem que podem ser revitimizadas ou porque tentaram e foram. Sim. Então, é uma coisa assim bem complicada. Infelizmente, são várias etapas que essa vítima vai ter que prestar depoimento. Primeiro, daqui a pouco, perante um policial militar, depois na delegacia de polícia, perante um escrivão, para daí ser chamado delegado. A gente sabe que na prática, para as coisas virarem realmente papel, para ser registrado, isso primeiro passa Burocrático. por várias pessoas. Para confirmar, para botando sempre pressão. Não, foi isso mesmo que aconteceu. A Sim. senhora quer confirmar o seu depoimento? Para depois ser levado, concluído o inquérito, relatório final, daí chegado no MP, o MP denunciar e daqui a pouco novamente essa vítima ser ouvida perante o juiz. É complicado, Então, né? É um processo, claro, né? A gente entende que é um processo burocrático, só que eu acho que do jeito que ele é feito, eu acho que ela possibilita muito mais uma proteção ao réu, né? Como sempre, e uma revitimização da vítima, né? Porque ela fica muito exposta no processo, né? Eu acho que o objetivo do direito penal ele deve sempre tentar buscar o equilíbrio em garantir um processo justo e devido ao réu, sem sacrificar a dignidade da vítima no Sim. processo, que é o que normalmente acaba pendendo para um lado, infelizmente, né? Porque Sim. a gente poderia ter um processo penal muito mais inclusivo que garantisse direito a ambas as partes. Inclusive é o objetivo, mas É complicado, e não só em crimes sexuais, mas como violência doméstica, né? Eu vejo que é muito complicado a vítima chegar até o posto policial, né? Porque muitas vezes ela tá ali cercada do marido que bate nela, do filho que não tá nem aí, ou de outras pessoas da família que, às vezes, quando ela conta isso, as pessoas têm uma cultura de falar assim, em briga de marido e mulher não se mete Isso. colher, né? É o famoso. E eu acho que não, né? Hoje, que a gente viu no MP, nas delegacias, as salas das margaridas, né? Eu acho que é uma forma muito legal de a gente, tipo, tentar mostrar para as mulheres que ela tem um lugar seguro, né? sim. Para onde está. Pra gente, tipo, também não afastar a vítima, porque sem a vítima não há crime, né? E muitas vezes, tipo, claro, tem crimes que são indisponíveis, né? Que o Estado tem o dever de agir. Mas primeiro ele tem que saber que aconteceu algum crime, Claro, né?
Claro. E muitas dessa falta de comunicação até impede que seja feito planejamento de políticas públicas, por exemplo. Quando você vai estudar a incidência de crimes de violência doméstica ou feminicídio, você tem um índice de subnotificação absurdo, né? A quantidade de pessoas que realmente denunciam e que propiciam a persecução penal, ou seja, o processo penal em si, é muito diferente do que acontece na realidade. E aí, como que você planeja políticas públicas, por exemplo, se você não tiver como base quantas vezes acontece, qual que é o perfil de vítima, como que a gente consegue influenciar? Fica um pouco mais complicado. Sim, então tem dados para apresentar. Exatamente. Então, Inclusive, eu acho que na questão de violência doméstica, é importante lembrar que Frederico foi divulgado recentemente, final do ano passado, que a nossa região aqui, principalmente o nosso próprio município, tem índices de notificações, assim, de 1.500 notificações relacionadas à violência doméstica, enquanto o CBI, que é o nosso município aqui do lado, o município vizinho, acho que foi registrado 57, se não me engano. É uma disparidade muito grande, né? e aí, será que é uma diferença de cultura ou será que é uma subnotificação? Aí Também. Fica o Frederico questionamento. vem fazendo um trabalho, principalmente a Polícia Civil, o Ministério Público, de acolhimento das vítimas de violência doméstica. Eu estagiei no Ministério Público, então a doutora Michele recebia diariamente praticamente vítimas. Era realizado todo um trabalho de acolhimento mesmo daquela mulher que sofreu violência doméstica, principalmente para mostrar um caminho para ela, a não ser aquele caminho de voltar para o agressor. Porque, infelizmente, a gente sabe, muitas mulheres ficam reféns da Sim. questão financeira, É E muito também importante. emocional, né? Dependência emocional tá emocional. presente em quase A todos os gente não pode casos. esquecer que também existe a violência psicológica, não deixa de ser Sim, é uma muito violência. Exatamente. E aí, em todo esse momento, né, de ascendência de casos, de crimes, enfim, a gente começa a se questionar o que acontece com o judiciário nesse momento, né? Porque cada vez mais a gente tem crimes, cada vez mais a gente tem crimes que são descobertos e processados, o que acaba gerando um gigantesco. Um emaranhado Isso, de tem uma. processo. Como é que fala? Quando é muita gente, esse muito processo. É uma ilha. Ilha. Acaba sobrecarregando. Sobrecarregando. Sobrecarregando o judiciário. E aí talvez venha a percepção de que o judiciário é muito moroso, de que não funciona e tal. Mas não tem pessoal, né? Não tem a Exato. mão de obra, né? Servidores Servidor. também. Falta É que falta estrutura. estrutura, né? E concurso, O próprio né? Tribunal do Rio Grande do Sul, acho que faz uns 3 anos que não tem concurso, é para sair esse ano, mas devido às enchentes também, atrasou Sim. muita Isso. coisa, foi A escolhida a pandemia banca, atrasou muita coisa também. muita coisa também. E então a gente pensa nessa sobrecarga e aí a própria evolução legislativa ela tem tentado criar formas, né, da gente lidar com isso. E a gente tem percebido na evolução do direito penal brasileiro a incidência dos institutos despenalizadores, que seria uma forma de tentar lidar com essa sobrecarga Sim. no judiciário sem, entretanto, deixar as pessoas impunes. Sim, são os benefícios penais, né? Entre os benefícios a gente tem a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal, que inclusive é relativamente uma novidade legislativa que veio com o pacote anticrime em 2018, aplicando em 2019. E esses benefícios visam justamente isso, diminuir o acervo de processos do procedimento comum e tentar achar formas, encontrar formas de concluir aqueles procedimentos e principalmente dar um retorno para o Estado, Sim. seja um retorno pecuniário principalmente, ou retorno daqui a pouco inserindo aquela pessoa novamente na comunidade e aplicando formas diferentes de punição, a não ser o regime fechado, Sim. a não ser a A cadeia. gente sabe né? que não funciona, né? Isso, e enquanto você tava falando, eu fiquei pensando que, como espectadora, talvez eu estivesse me questionando nesse momento o quanto é contraditório esses nossos assuntos. Porque em um momento a gente tá falando sobre crimes extremamente, assim, chocantes, e agora a gente tá falando sobre medidas despenalizadoras. E aí, quem sabe, surge na pessoa que tá escutando, mas ué, como assim? A gente não tá falando agora sobre como os crimes são difíceis e como. Só que a gente tem que lembrar que a grande maioria dos crimes não são crimes tão chocantes Não, assim. essa é a minoria. Né? Essa A é a gente, minoria. a gente tem sim crimes de homicídio, crimes de latrocínio, crimes de roubo, feminicídio e violência doméstica que são assim extremamente reprováveis, mas a grande massa de processos do judiciário são crimes pequenos, Furto, como furto, às vezes omissão de socorro, que é uma demanda Sim. que aparece bastante, receptação, crimes receptação. crimes de trânsito, De trânsito, principalmente, né? exato, até crimes tráfico de contra a drogas em administração nível pública. muito baixo. Contra um.
muito porte de processo. droga. Então, quando a gente está falando sobre os institutos despenalizadores, em sua maioria a gente está falando dessa massa de crimes. A gente está falando de crimes com baixa pena prevista e De que menor potencial ofensivo, uma lesão corporal leve. Aquela briga de vizinho De briga de que a gente sempre escuta, não vai ser pra justiça comum que isso vai vai... ser o juiz que vai chegar lá e vai decidir quem que é o galo, né? De quem que é o É, galo. normalmente esses crimes já se resolvem na primeira audiência. Como são crimes de menor potencial ofensivo, é pro Juizado Especial Criminal, o GCRIM. E nesse momento que é ofertado benefícios como a transação penal, onde que na primeira audiência é oferecido um acordo Sim. entre as partes e esse réu vai ou pagar uma prestação pecuniária, ou uma prestação de serviço à comunidade, ou a reparar aquele dano. Sim. isso. Então é importante a gente frisar isso, porque Sim. senão vão achar que a gente vai É, querer vai dar querer... acordo de não persecução penal para homicídio e isso tal, daí e não é é. importante frisar. Inclusive, o acordo de não persecução penal, ele é muito utilizado para crimes patrimoniais, como furto, porque a pena vai... O acordo de não persecução penal, ele pode ser oferecido até 4 anos. Então, já vê que são crimes um pouco mais graves, só que não pode ter violência ou grave ameaça. Sim. Então, por exemplo, crimes de trânsito, dirigir alcoolizado, pode ser ofertado em NPP. Infelizmente é um crime que eu acho que Bem a comum. maioria de nós está Sujeito. sujeito a cometer, né? A gente não pode ser hipócrita e é crime, a gente não pode Sim. esquecer disso. Coisa bem interessante nisso que você falou também, que é aquela percepção de algumas pessoas de que, eu não me importo com o direito penal porque eu nunca vou fazer um crime. Nunca vou cometer um crime. Gente, o direito penal tem muito artigo de crime. Chico. Tem muito artigo. Às vezes a gente estudando, Pirataria é crime. Pirataria. às vezes estudando, se vê em alguns artigos a gente fala, cara, isso aqui não é possível que é crime. Eu cometo um crime? Como assim? Como assim? Então a gente tem que lembrar que o crime, ele está punido porque ele acontece. E ele pode acontecer com a gente. Até se a gente for pensar em crimes mais graves. Mas aí, talvez, amparado por uma legítima defesa, é um crime. Um homicídio que é amparado por uma legítima defesa é um crime. Não vai ser punido, porque tem um motivo afasta a ali. tipicidade, né? Isso. Mas existe o crime. Então a gente tem que pensar que o direito penal, ele não tá alheio à nossa vida. Ele faz parte da nossa vida. E ele pode, uma hora ou outra, Ninguém bater tá a portinha. alheio de cometer um crime. Se a gente tá vivo, É, tá sujeito. tá vivo. Tá vivo. Exatamente. Então é sempre bom a gente fazer essa ressalva. E esses benefícios também não são aplicados para qualquer pessoa, ela tem que ter, não pode ter antecedentes criminais, e se ela for beneficiada por alguns desses institutos, ela tem um prazo de 5 anos para poder ser novamente beneficiada por alguns deles. Uhum. Então é importante lembrar disso. Isso. Exatamente. Bom, vamos concluir já com uma última pergunta? Vamos ver aqui, ó. Sobre o processo penal em geral, há mais algum ponto que vocês queiram destacar? Eu acho que tem um ponto importante que a gente ainda não falou muito, que é com relação aos regimes, que é outra coisa que vive dando caraminhola na cabeça de quem não entende direito como que funciona. Então, funciona o seguinte, tá? Quando a gente tem um processo e uma pena arbitrada pelo juiz lá no final do processo, depois de todas as provas produzidas, existem 3 regimes de cumprimento que o juiz pode adotar na sentença. O primeiro deles é o regime fechado, que é o que a gente pensa quando a gente pensa em prisão, que é basicamente uma prisão onde o detento fica lá o tempo todo, ele faz todas as suas atividades lá. Mas além desse regime, nós temos outras 2 formas de regime, que é o regime semiaberto, que ele é cumprido em colônias agrícolas ou industriais, ou seja, o preso ele vai estar lá, o detento vai estar lá, mas ele vai poder exercer algumas atividades de trabalho dentro ou fora do estabelecimento penitenciário, e ele tem alguns benefícios, como por exemplo as benditas das saidinhas, que tem dado bastante bafafá, inclusive até com projeto de lei tentando abolir elas, porque não entendem a ideia por trás das saidinhas, né? Sim. Se o preso está em um regime semiaberto, a gente entende que ou ele já progrediu de regime, ou seja, ele já cumpriu parte da sua pena em regime fechado, ou o crime que ele cometeu não é tão grave assim e ele precisa ser aos poucos reinserido na sociedade. A ideia é essa. A ideia é que aos poucos ele saia desse ambiente totalmente fechado, totalmente restrito aos detentos e comece a se reinserir na sociedade. Então a gente tem o regime semiaberto e nós temos também o regime aberto, que é ainda mais aberto, claramente.
Que é aquela situação em que o preso ele pode sair do presídio e ele retorna apenas para dormir e nos finais de semana. Então ele pode executar trabalhos, inclusive externos à prisão, estudar, enfim, fazer o que ele quiser dentro das regras que estão na lei de execuções penais. E a ideia desses regimes é justamente, aos poucos, reintegrar esse preso à sociedade. Porque ele não pode ficar preso a vida inteira. Uma hora ele vai voltar para a No sociedade. Brasil a gente não tem uma pena que É é uma- prisão perpétua, né? Então não tem Exatamente. como deixar a Eu pessoa... acho importante lembrar que até o regime semiaberto e o regime aberto é o mais utilizado. A maioria das pessoas não vão para o regime fechado de forma imediata, a não ser porque- crimes hediondos, claro, Isso. mas que é em sua minoria, dá para se dizer, né? A base para fixação é que para ir para regime fechado, isso, claro, pode ser flexibilizado em cada caso, Sim. mas a ideia é que sejam penas acima de 8 anos. Então, são penas graves para crimes graves. A grande maioria das pessoas vão já iniciar o cumprimento em Furto, por regime exemplo, semiaberto. dependendo, claro, das condições e do Claro. indivíduo ali que está sendo julgado, mas provavelmente tem regime semiaberto que já vai, ou regime aberto, se Aberto for. até. Sim. É. E o ponto é, esse preso vai voltar para a sociedade. A pergunta que fica para nós e para o pessoal que está nos assistindo é o seguinte: a gente prefere uma pessoa que tenha convivido apenas em regime fechado, com várias outras pessoas que tenham cometido crimes o tempo todo, ou a gente prefere que gradativamente essa pessoa seja reinserida na sociedade, reaprenda a conviver com outras Conviver, né? pessoas e tenha possibilidade de trabalho, tenha possibilidade de estudo, mesmo que bem estigmatizado, porque a gente sabe que a vida de trabalho dessas pessoas não é tão simples assim. Sim. Mas qual é o perfil de pessoa que a gente prefere que volte para a sociedade? É que muitas vezes a gente pensa que deixar a pessoa presa num regime fechado é muito melhor do que deixar ele fazendo saidinha, né? Todo mundo fala, né? Ah, tem que estar preso, tem que prender. Porque muitos policiais falam também que às vezes a pessoa sai antes dele da delegacia, da delegacia porque, tipo, eles têm que fazer papelada e o cara já tá solto na rua, né? Mas eu acho que não funciona bem assim, né? Eu acho que um preso fechado só ele dentro de um presídio, ele tá muito mais em contato com facções, com Às o vezes até tráfico pra de droga, sobreviver lá até pra dentro, sobreviver lá dentro. não Tem precisa se É, juntar. tem que fazer isso, né? Quase a regra. E eu vi um dado esses dias que eu achei bastante interessante. Eu não vou me recordar exatamente qual é o ano, mas em um dos anos que foi iniciado esse debate sobre as saidinhas, fizeram um apanhado sobre quantos presos não retornavam das saidinhas. Porque tem uma questão na sociedade, porque o preso sai, vai voltar a delinquir e não vai voltar. Apenas 5% dos presos não retornaram das saidinhas daquele ano. Então a gente tem que entender que isso não é uma regra, isso é uma exceção. É preocupante, sim, o Estado tem que adotar, sim, formas de evitar que isso aconteça, mas é exceção. Então a gente não pode pautar o discurso de querer abolir as saidinhas ou de querer que as pessoas fiquem apenas em regime fechado, se pautando na exceção. É que é aquilo, né? O que é o mais midiático? É os 95% que voltam a dormir na cadeia ou os 5% que fogem? Né? Exatamente. Não tem. Claro, a gente não pode ignorar também os crimes graves que ocorreram e foram praticados Claro, por indivíduos que estavam claro, utilizando do existem. benefício da Sim. saída temporária, Eles com existem, certeza, mas são exceção. são exceção. Mas É que a são gente não exceção. pode punir uma maioria que respeita e cumpre isso pela minoria que não descumpre, né? Exato. Seria injusto, sim, Claro, eu acho, na minha ponto de Claro. vista, né? com certeza. Porque a gente não pode também querer que a pessoa cometa um crime com menor potência ofensiva e passe 30 anos na cadeia, né? Com certeza. Sem ver ninguém, sem ver a família. A gente não tá reinserindo ele na sociedade, a gente tá deixando ele muitas pior. vezes pior, né? A Pior, gente tá com mais apenas ódio. tirando ele dos nossos olhos, É, né? a gente não quer ver, né? Na verdade, o que a sociedade quer mesmo é não ver as pessoas. O Poder Legislativo pensa muito nisso de apenas retirar aquela parcela, esse problema, colocar de lado esse problema. Política manicomial. Quando a gente teve os manicômios para tratar pessoas que eram consideradas como doentes mentais, a ideia era justamente essa: tirar da sociedade. Então eles levavam para um lugar bem distante e lá elas ficavam, sem direito, sem família, sem nada. E aí o que acabou acontecendo foi que o Estado e os particulares em geral começaram a usar isso para excluir da sociedade todo mundo que eles não queriam. Então não só doentes mentais, mas pessoas que não eram consideradas socialmente adequadas. Vagabundos. Os vagabundos, exatamente. Sim. Pessoas que trabalhavam, como, por exemplo, com trabalho de prostituição e tal, foram todas jogadas nesse lugar porque não eram adequadas à sociedade. E a gente vê uma tendência, infelizmente, de algumas pessoas ainda quererem esse modelo dentro do direito penal. É preocupante. É preocupante. Bom,
Isso, acho que a gente finalizou a nossa conversa aqui. Tava muito boa, mas a gente tem que acabar, porque a gente tem Pra não ficar tempo. muito longo. Senão a gente fica um dia conversando. Não, direito penal é aquilo, né? Uma vez que tu começa a falar, tu não para mais. Tem muita coisa, é muito complicado. E não é num podcast que a gente vai resolver tudo, né? Mas eu acho que pelo menos uma boa base pra se for criticar, Sim. saber criticar e o que tá criticando, a E gente que, né, a gente conseguiu. sabe que a maioria do pessoal que quer fazer direito quer vir pro penal, Quer vir né? pro penal. Quer vir Quer pro vir pro penal. penal. Com certeza. É o que chama mais atenção, principalmente Tribunal do Júri, É, o júri né? é. O júri, eu acho que é o momento que o processo é materializado, Sim. que a gente para Visível. de É visível, trabalhar né? É o direito. com Vamos. EPROC, para de somente ler aquilo na tela e aquilo se torna real. Inclusive pra sociedade, que tá ali É, que tá julgando ali, junto. que ela tá vendo o resultado do judiciário, do legislativo, do executivo e na sociedade, né? É, acho que o Tribunal do Júri fala muito sobre isso, sobre quais crimes a gente vai de fato punir e em quais situações a gente vai entender que tem uma legítima defesa, tem uma motivação Sim. para a prática daquele crime, que a gente não pode esquecer do homicídio privilegiado, por exemplo, Uhum, que é impelido por uma justa emoção. Emoção, claro. exato. São critérios que a gente tem que estudar. Que a gente vai falar mais quando vem, a gente vem aqui falar mais um pouquinho, né? Quando formos convidados, com Convidados. certeza. Obrigado, Brenda. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa noite. Noite.